Bem-vindo ao Anamnese, o programa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que apresenta grandes personalidades da medicina e compartilha suas trajetórias, conquistas e desafios profissionais. Nossa convidada de hoje é a doutora Rafaela Amaral, com muito orgulho, presidente da Associação dos Residentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a nova coordenadora do Núcleo Acadêmico do Simers, cargo que irá exercer ao lado do Dr. Éder Berg, professor da PUC de Medicina de Família e Comunidade. O Núcleo inicia suas atividades na próxima semana com as primeiras reuniões do grupo. Médica formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou carioca também, ela não deve nem imaginar, mas ela é natural de Joinville, tem 28 anos e atualmente é residente do 2º ano da Medicina do Trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Com experiência como médica generalista e autora de 9 livros, imagine só. Rafaela se destaca também por sua atuação na defesa dos residentes do Hospital de Clínicas, lutando por melhores condições de trabalho e valorização da categoria. Seja muito bem-vindo à Anamnese, Rafaela. Muito feliz, muito orgulhoso com a tua presença. Muito obrigada pelo convite, doutor. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E é uma honra assumir o núcleo do lado do Dr. Éder. Me conta uma coisa. Tinha uma Rafaelinha, uma guriazinha que estava lá, pelo que eu vejo, em Petrópolis, e resolve fazer medicina. Por quê? Então, eu nasci... Não tem caminhos mais fáceis, mais tranquilos? Já ouviu falar que tem outras rápidos. Coisas que são mais tranquilas? E aí? Com certeza. Eu nasci e criada em Joinville, em Santa Catarina, mas filha de mãe médica e filha de pai médico, a medicina estava um assunto 100% dentro de casa. É uma doença contagiosa, né? Eu falo, ou você ama ou você odeia. Por sorte, eu amei. E venho amando desde então. E me conta uma coisa, como é que foi? Tu fizeste a faculdade aonde? Eu fiz em Petrópolis, no Rio. Por quê? Já que tu era de Joinville, eu sempre tenho um certo amor por Santa Catarina, assim. E fico pensando, por que alguém sai de Santa Catarina? Santa Catarina é ótimo, não me entenda mal. Mas, assim, quando a gente vai pro vestibular, você faz várias provas. Era uma oportunidade também de desafio do tipo sair de casa e sair um pouco da proteção dos pais. Passei, fui pra Petrópolis. Com que idade tu saísse de casa? Eu passei no ano que eu fiz 18. Eu acho um desafio muito grande isso, porque eu sou professor na faculdade e tenho vários alunos que fazem isso, saem de casa às vezes 14, 15 anos. Como é que é sair de casa nessa idade? Como é que é descobrir que tem que ir no super, que tem que lavar roupa, louça e que a comida não se faz espontaneamente? Como é que funciona isso? É um choque, realmente, assim. Algumas coisas. Lavar louça, eu já ajudava em tarefas em casa. Mas é aquilo, como o senhor falou, se não vai no mercado, não tem comida na geladeira. A máquina de lavar não se enche, não se esvazia sozinha. Então, você tem que ter aquela percepção de se organizar. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então isso colaborava. Eu sempre fiz lista de tarefas, lista diária, lista semanal, lista mensal. Mas é realmente um desafio de pagar conta, lembrar de pagar conta, lembrar que você tem que pagar as coisas, encomendar as coisas. No meio da medicina. Fazendo faculdade. Não é tão fácil, né? Sabe que a minha filha, ela tem uma vantagem muito grande, porque a gente mora em Porto Alegre e a gente mora em Petrópolis e ela está fazendo faculdade na PUC. Portanto, a distância entre a nossa casa e a PUC é 10 minutos. Quer dizer, não tem nenhum drama maior, assim. E queira ou não queira, é uma facilidade maior. Eu fico sempre perguntando, a maturidade certamente acaba sendo forjada meio que a tapa numa situação como essa. Porque tu vai chegar em casa cansada e tal e não vai ter o colo da mamãe para te ajudar. Como é que funciona isso? Como é que é a visão de um jovem acadêmico que sai de casa? É justamente isso. Você se força a amadurecer em vários aspectos e não só nas questões do dia a dia, mas em resolução de problemas. Então, você se torna uma pessoa mais resolutiva, do tipo, você perdeu a chave de casa. Como você entra em casa? Uma pessoa pode pensar, chama o chaveiro. Mas, às vezes, de um acadêmico que está sempre amparado por um lar com outras pessoas, isso pode não vir de estalo imediato. Então, tem esse processo de você se deparar com um problema e você pensar, certo, estou sozinho, como vou resolver? Seja chamar um chaveiro, seja pular o muro. Você tem que dar um jeito de resolver. Acabou a luz, o que eu faço? Eu lembro que o primeiro perrengue que eu passei em Petrópolis, tinha acabado a luz e eu não tinha vela em casa.
Interessante. E se eu tivesse com os meus pais, tinha vela de emergência, tinha lâmpada, tinha aquelas lâmpadas que funcionam a bateria. Porque são pessoas que já estariam preparadas para um contexto desse. E eu liguei pro meu pai e falei, o que eu faço no escuro? E ele falou assim, da próxima aprenda que você tem que ter vela em casa, ou uma luz de emergência. E daí, no dia seguinte, eu já fui no mercado e já comprei. Então, mas eu precisei passar por esse desconforto para crescer. E esse amadurecimento interferiu na tua faculdade, na tua vida como estudante de medicina e depois como médica? Porque o amadurecimento ele ajuda em vários aspectos. Te ajudou, fez diferença? Talvez para quem já mora fora de casa, fazer um plantão e dormir fora de casa não seja tão dramático. Então, como é que isso influiu na tua formação como um todo? Eu acho que influenciona puramente na resiliência, assim. Você se torna mais resiliente e você se adapta melhor. Então, você se torna uma pessoa um pouco mais flexível. Dormir em locais, às vezes, não tão bons, ficar horas sem dormir. Certo, tenho 3 problemas para resolver. Vamos por etapas. Qual é o problema mais urgente? Depois vai pro segundo. Eu sinto que, às vezes, os acadêmicos que estão formando agora e sempre estudaram em casa, no ambiente, assim, perto, a família dando suporte. Muitas vezes eles não são tão resilientes quanto um que já saiu de casa há anos e já está resolvendo problemas sozinho há anos. Eu concordo com isso. Depende muito, claro, dos problemas que a pessoa pode enfrentar na família. Tem várias questões que influem nisso. Mas, de modo geral, a gente pode falar que tem uma diferença, assim. E depois de formada, qual foi o teu trajeto? O que tu optou fazer naquele momento? Eu voltei para Santa Catarina. Eu entendo perfeitamente. Apesar de que eu gosto do Rio, tá? Eu acho que é um lugar ótimo para visitar. Eu não sei como é que é especificamente Petrópolis para morar, mas eu sei que para visitar é maravilhoso. Petrópolis é ótima, assim, amava a cidade, eu resolvia tudo a pé, mas é uma cidade que tem um perfil diferente, assim, é uma cidade com um perfil mais idoso, mais turístico, então... coisas culturais, às vezes eu sentia falta, coisas em relação a congresso, então situações profissionais, eu sentia falta, fora que eu tinha que descer sempre pro Rio para daí ir para Santa Catarina, então a logística de transporte eu não gostava muito. Eu ficava mais perto dos meus pais também, estando em Santa Catarina. E o que tu fez em Santa Catarina? Trabalhei por 2 anos e depois vim para cá, para Porto Alegre. E aí é muito interessante, porque tu és residente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mais um salto na vida, ou seja, tu vai desbravando, a tua natureza é desbravar. O que fez tu fazer? Eu vou dizer, como eu fui da URGS e fiz minha residência no Clínicas, eu entendo efetivamente o encanto que ele produz. Para quem tem algum conhecimento, ele é um hospital diferenciado em múltiplos aspectos. Eu acho que, mesmo que tu vieste do Rio, passaste por Santa Catarina, acho que tu deves reconhecer o que foi construído ali. Mas por quê? Porque, afinal de contas, o Brasil é o limite. O que fez tu escolher? Porque Porto Alegre não é o bicho. Eu concordo que os Clínicas mas Porto Alegre não é uma cidade tão incrível assim. Ela tem alguma coisa cultural e tal, mas comparar com Petrópolis, comparar com Santa Catarina, a gente não chega perto ainda. Assim, eu sempre fui a pessoa das listas, da organização. Então, na hora de escolher, eu fiz uma lista de prós e contras. Muita gente realmente elogia Porto Alegre, elogia Santa Catarina, tem suas particularidades cada lugar, mas a qualidade do programa de residência aqui me chamou muita atenção. É um dos melhores programas do país, assim. E eu não queria sair muito do Eixo Sul, porque eu queria ficar mais perto dos meus pais. Embora não esteja em Santa Catarina, ainda assim eu consigo pegar um avião, um ônibus, e eu estou no mesmo dia em casa. Então, caso eles precisem, eu consigo dar esse suporte, se for necessário. E daí eu decidi vir pra cá. Muito bom. E me apaixonei. Não saio mais de Porto Alegre. É mesmo? Também é uma doença contagiosa? Os gaúchos têm um pouco isso. Nós temos uma... Eu não sou gaúcho tecnicamente, mas eu sou... É aquela coisa, eu não tenho nenhum interesse em sair de Porto Alegre. Por incrível que pareça. Eu tenho críticas à cidade, obviamente, mas eu não tenho interesse em sair de Porto Alegre. Nunca passou pela minha cabeça, assim, ir para o interior ou ir para algum outro estado. E por que a especialidade? Por que medicina do trabalho? Eu acho que une 2 coisas que eu amo, que é a parte de prevenção e a parte estratégica. Porque muita gente pensa que a medicina do trabalho é mais uma emissão de laudo e muita burocracia. Adoro a burocracia, adoro a parte do papel. Como escritora, essa parte de escrita é uma coisa que me encanta muito, então adoro fazer um relatório, um parecer técnico bem redigido, assim, bem feito, bem escrito mesmo, botando um português ali mais rebuscado.
Mas também foca na parte de prevenção e estratégia. Então, se eu preciso fazer uma reabilitação profissional, se eu preciso mudar de cargo. É uma parte que a medicina, às vezes, não foca tanto quando é uma medicina assistencial. E a medicina do trabalho daí me dá tudo. Sabe que é interessante, a gente tem justificativa para entrar nas especialidades, né? Eu na faculdade, eu dou uma aula que eu gosto de dar, que é para o primeiro semestre, quando a gente mostra as profissões. E aí eu mostro ali, assim, por que eu escolhi ser ginecologista. Então, eu conto a minha história e jogo para dentro. E eu coloco as benesses e os ônus da especialidade, porque existem, né? Sim. Nesse aspecto, assim... O que tu tem aprendido? Porque a medicina do trabalho, previamente, não tinha residência. Ela era um curso que se fazia. E ela sempre foi profissional, mas entenda o que eu digo. Ela tá aumentando a formação acadêmica. É diferente o que está acontecendo. E, primeiro, qual é a importância disso? E, segundo, o que efetivamente tu tem crescido na tua formação e percebido das diferenças da Rafaela antes, da Rafaela durante e o que tu projeta para o futuro? Ou seja, qual é a mudança que a residência está fazendo em ti como profissional e eventualmente até como pessoal? Sim, em relação às mudanças regulamentatórias, mudou muito nos últimos anos. Uma medicina do trabalho antes e agora outra medicina do trabalho, mesmo que, e assim, sem considerar a questão residência, mas só pensando no panorama geral de regulamentação, mudou muito. Então, isso é uma coisa que a residência te dá muita base, que antes, quando eu formei, eu trabalhava em saúde ocupacional, fazia exames como a médica examinadora, mas eu tinha que muito por demanda espontânea de eu achar a jurisprudência, eu achar a regulamentação, eu não tinha muito um caminho das pedras, um livro. Então, eu pesquisava onde eu achava, mas sem um norte muito bem definido. Com a residência, ela te dá um norte. Você sabe onde pesquisar, com quem você tem que falar, te dá contato e te dá segurança. Então, o manejo de casos, principalmente num hospital de clínicas, que é um hospital terciário, então a gravidade dos casos é muito maior do que os casos de um atendimento clínico, enfim, em clínicas de saúde ocupacional soltas, né, sem um contexto hospitalar, é muito diferente. Eu imagino. E me conta uma coisa, tu achas que a medicina do trabalho é algo que atrai jovens médicos? É algo que ela é conhecida, ela é pouco conhecida. Como é que é a relação dos jovens, porque ainda é a tua turma, né, com a medicina do trabalho? Ainda é pouco conhecida, é pouco divulgada. Eu tive 2 aulas durante a faculdade só. Eu fui conhecer a medicina do trabalho melhor depois que eu formei, conversando com colegas. Eu vejo que ainda as pessoas não sabem muito o que é a área, não sabem muito o que esperar da área, então eu recebo vários contatos de, enfim, colegas médicos que estão formando agora pelo país inteiro. E eles falam, oi, bom dia, eu sou fulano de tal, estou formando agora, ou já formei há tanto tempo. Gostaria de conhecer melhor a área, não sei o que esperar, não sei o que pode ser feito, o que não pode fazer. E eles buscam informações mesmo, onde pode fazer residência. As pessoas ainda são bem perdidas sobre essa área. Eu imagino. Porque realmente eu concordo contigo, não é algo que tu tenhas na faculdade. É algo que, para mim, por exemplo, eu vou dizer, posso ter culpa no cartório, mas talvez tenha passado em branco. Eu não me lembro de uma aula de medicina do trabalho durante toda a faculdade. Até porque não existia residência, não existia, talvez naquele momento, uma coisa tão organizada. Obviamente já existia o médico do trabalho, mas certamente não era o que é hoje. É interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, que tipo de desafio, que tipo de caso interessante? Se tivesse que pegar um caso que te marcou durante a residência, o que tu pensaria? Tem um caso... Sempre tem casos interessantes, sempre, né? Sempre tem. Tem vários casos, assim, que chamam a atenção por diferentes motivos. Teve um caso, enfim, ano passado, que o funcionário fez carregou uma peça diferente, fez uma lesão de coluna grave, parou de andar, ficou com dificuldade para urinar, evacuar. A gente foi manejando e a gente conseguiu adiantar os exames dele. 2 meses depois, ele estava pós-cirurgia de coluna, com 26 pontos em coluna. Então, uma cirurgia bem extensa, andando, 100%. Incrível. Incrível. São coisas que o hospital de clínicas ajuda, né? Exato. Porque o acesso a essas coisas não é tão tranquilo assim. Quando a gente olha globalmente, a gente tem problemas complexos nisso. Isso. E me conta uma coisa.
Tem dois lados teu que eu preciso entender. E o primeiro deles tu tá dentro da residência. Tu tá morando fora de casa, tu tens uma vida paralela, tu tem mil coisas que tem que fazer. O que tu foi te meter com a Associação dos Médicos de Residência do Hospital de Clínicas? Deixando claro que eu entendo perfeitamente isso, porque eu sempre tive esse tipo de coisa, não durante a residência, é verdade, mas eu sempre tive envolvido com alguma coisa. Sempre, é justamente isso. Eu sempre tive envolvida em algum cargo de liderança, sempre. Durante o ensino fundamental, eu já era representante de turma. 4ª série, assim, colégio. Sempre fui representante de turma, de todos os módulos. Na faculdade, eu fui representante de turma, literalmente todos os módulos da faculdade, pelos 6 anos. Todos os módulos, todas as áreas. Eu fazia escala de cirurgia, assim, da turma. E a minha turma era uma turma grande, creio que tinha 118 pessoas, coisas assim. E eu fazia escala dos 118. E eu tinha a escala no celular dos 118. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa mega organizada e mega envolvida com liderança. Quando eu entrei na residência, o meu discurso era, eu não vou entrar em nada. Só que não adianta, quem tem esse perfil, não roda e a gente vai parar num cargo de liderança, a gente não se aguenta. Então eu começava a dar sugestões, falava, olha, a gente pode melhorar isso aqui, acho que isso aqui poderia ser feito de outra coisa, acho que o residente vai ser Eu tô rindo, beneficiado. porque eu fico tão feliz com isso, vocês não fazem a ideia. Eu acho incrível isso. Aí surgiu o convite, ganhei não teve nem concorrência, foi chapa única, falaram assim, vai ser o presidente. Que legal. Eu vou dizer que assim, ó, para mim é fundamental o surgimento de novos líderes. Eu fico extremamente orgulhoso de existir pessoas que tenham esse espírito. De alguma forma, eu devo ter alguma coisa parecida com isso, porque senão não estaria aqui. Com certeza. E eu entendo o bônus e o ônus disso. Eu sempre brinco publicamente, não é exatamente mentira. Eu digo que eu tenho uma doença que é a incontinência verbal. Então, eu sou incapacitado de ficar silente diante de determinadas situações. E a minha necessidade de manifestar a minha opinião, muitas vezes, acaba me colocando não só em choque, mas como também na liderança da turma que precisa de alguém que vá para o choque. Não sei se é isso que aconteceu contigo, mas a minha natureza sempre foi essa. E sempre foi algo pro bem e pro mal, assim, eu sempre fui, de alguma forma, não o preferido dos chefes, né, mas, por outro lado, de alguma forma, a voz do grupo, e muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Eu não sei qual é o teu sentimento em relação a isso, se fecha pra ti, se tu te enxerga nisso. Eu me enxergo um pouco, assim, tem ônus e bônus, você precisa ser muito organizado. Algumas decisões vão gerar impopularidade, seja na chefia, seja entre os próprios residentes. Então, algumas decisões são impopulares, mas é pro bem comum. Eu tenho muito essa visão, assim. E existe muita articulação diplomática. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que sou bem diplomática, assim. Eu sempre tento ver o panorama geral. Eu falo, eu sou a Suíça, gente. Não vou me meter em conflitos pequenos, que às vezes as pessoas estão muito infladas e muito inflamadas e às vezes querem o carimbo do presidente, assim, de associações. Falo, não, tem que pensar no grupo, no coletivo. Não dá para me envolver em brigas internas pequenas. Então, o ambiente sempre tem que estar com paz e serenidade. Muito interessante. E me conta uma coisa, quais são os principais pautas e desafios que os residentes do Hospital de Clínicas enfrentam hoje? Acho que não diria só do Hospital de Clínicas, mas acho que de todas as residências, a principal seria a questão do auxílio-moradia. Sim, nós estamos na justiça com isso. Todo mundo entra no final e ganha, mas é uma coisa que eles deveriam ter regulamentado adequadamente, Exato. Né? Seria a principal, assim. Questões internas, do tipo manutenção da sala, coisas do tipo a gente está manejando bem com o hospital, a própria Coreme está dando um suporte bem grande, mas de âmbito maior, eu diria que é o auxílio-moradia, assim, os residentes são bem focados nisso. O CIMER está dando um super apoio pra gente, inclusive. Mas é um problema, né? Eu não consigo entender como é que... Sabe que, tecnicamente, quando eu era residente, eu ganhava mais do que tu hoje como residente. Uhum. A bolsa caiu porque o reajuste dela foi inferior ao reajuste da inflação, do PIB, de qualquer outro padrão. Sim. Então, isso, na minha época, eu casei ainda residente. Uhum. E, claro, eu tinha muita dificuldade de me manter. Mas eu consegui terminar a residência... Basicamente, com a bolsa da residência, eu trabalhava pouco fora. Hoje em dia, muitos residentes são obrigados a trabalhar fora, porque senão ele não consegue se manter. Exato. Claro, se ele morar em casa é outra coisa, mas muitos, Sim. como tu, precisam sair. E aí, é algo que me surpreende o fato de não ter sido regulamentado. E nós enfrentamos,
pouco tempo atrás, uma posada que foi colocada em disposição. Tá sabendo dessa? Sim. E aquilo foi terrível. Não tocou clínicas, mas aquilo foi terrível. Ou seja, a ideia para, entre aspas, burlar a ideia da bolsa da auxílio moradia, se contrata uma posada, que era uma coisa que pegou fogo, né? Sim, e risco, né? Muito. E você considera que o valor hora do residente é menos de R$20, está em R$17, para uma pessoa que trabalha 60 horas semanais por via de regra. A gente sabe que alguns programas acabam passando isso, principalmente programas cirúrgicos, mas vamos considerar por via de regra 60. É complicado. A maioria dos residentes tem que dar plantão por fora, daí chega cansado. Tem as outras demandas também da residência, que são demandas não contabilizadas. Então, por exemplo, tem que apresentar trabalhos, apresentar seminários, que eles muitas vezes consideram que nós faremos durante a carga horária que estaremos no hospital, só que durante o hospital a gente está focado na assistência, nos chamados e nas intercorrências, então a gente vai levar trabalho para casa, fato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, vamos levar trabalho para casa, aí pós-plantão, é um Tetris para organizar tudo. Eu imagino. E agora tu está assumindo, né, como coordenadora do núcleo acadêmico. Quais são as perspectivas? Como é que tu imagina o desenvolvimento do trabalho ali num grupo que é relativamente próximo a ti? Tu tá certamente muito próxima deles. O que tu imagina ali? Eu vi surgir, diga de passagem, eu vi surgir o núcleo acadêmico, tá? Isso eu assisti, eu já estava aqui dentro da diretoria do sindicato quando ele surgiu. E eu vi, inclusive, o surgir do Trote Solidário e tal, que acabou se transformando no principal evento de marketing, mas não é só isso, né? O núcleo acadêmico faz mais do que isso. Como é que é? Sim. Eu sou uma pessoa do planejamento, então eu já pensei em vários projetos para cada uma das divisões ali internamente do NAS, que é o núcleo acadêmico, né, daqui do Simers. Eu venho com uma filosofia, uma mentalidade 100% de expansão deles e de fortalecimento justamente para eles, para desenvolver essa mentalidade de liderança, esse pensamento científico, deles tomarem as decisões. Embora eu seja coordenadora, eu quero desenvolver neles a autonomia de liderança e de vamos decidir sozinhos. Claro que eu e o Dr. Éder, a gente vai estar ali mediando e cuidando, mas eu quero que eles se desenvolvam, assim, como líderes. Os líderes do amanhã, assim. Essa é a filosofia. Sabe que isso é uma coisa que efetivamente aconteceu. O núcleo acadêmico, ele foi gerador de líderes. E eu tenho acompanhado, especialmente, porque eu não participo diretamente do núcleo, mas eu acompanho manifestações públicas dos nossos representantes. E eu fico muito impressionado com a capacidade de articulação de palavras, a forma de manifestação desses jovens. Porque teve uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos uma vez que me marcou muito. E ela dizia o seguinte: qual é o maior medo do americano? O número 1 era falar em público. E o número 2 era a morte. Ou seja, no enterro o cara preferia estar dentro do caixão do que dando discurso. E, claro, que a pesquisa dizia isso, mas não era essa a ideia. Mas, de qualquer forma, eu vejo as pessoas se manifestando com muita tranquilidade, eu fico muito orgulhoso. Porque não é da natureza da medicina falar de assuntos fora do assunto científico, técnico, per se, publicamente. E eu tenho percebido essa capacidade, eu fico muito feliz, porque como não é uma coisa muito natural para nós, quando eu vejo o desenvolvimento de lideranças capazes, eu vejo que a gente tem futuro. Qual é a tua visão sobre isso? Como é que tu tens percebido isso dentro do núcleo? É justamente isso, assim, de um pensamento, uma oratória também de comunicação, e deles expandirem a percepção. Tem um viés cognitivo que se não me engano, se chama Einstellung, que é quando você está num tabuleiro de xadrez jogando, você só está tão focado naquela jogada que você não vê mais nenhuma outra. E aí, quando você dá uma pausa e você se distancia um pouco da questão, você consegue ver outras rotas de solução. Isso eu quero desenvolver com eles, fortalecer essa questão. E nós temos dívidas com eles. A gente vai, inclusive, fazer uma assembleia para mudar o estatuto do sindicato com vistas a torná-los sócios, para que eles tenham alguns direitos que hoje o sócio tem e que eles não têm acesso, especialmente plano de saúde. É uma promessa feita que está sendo já marcada a assembleia para isso. Bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso no núcleo acadêmico. E deixa eu te perguntar uma coisa fora, porque é importante que os médicos tenham algo fora da medicina, que não façam exclusivamente medicina. Tu escreves? Escrevo. Como?
Eu acho tão mais fácil falar do que escrever. Eu sempre eu prezo muito as pessoas que têm capacidade de botar no papel os pensamentos. E de onde é que surgiu isso? Não tem nada a ver com a medicina. Nada a ver com a medicina. Foi pré-medicina, inclusive. Eu comecei a escrever em 2015, no ano que eu fazia cursinho pré-vestibular. Um ano que todo mundo fala aquele discurso, você só pode estudar 100% do seu tempo, você tem que estar estudando, senão você não vai entrar na faculdade. E eu estava escrevendo um livro. E aí, no final de um ano, eu tinha uma aprovação e o livro. Incrível. Que ano? Que ano? Só faltou ter um filho e plantar uma árvore, não é isso? A árvore já plantei, o filho depois. Mas sobre o que tu escreveste? Vários roteiros, assim. Eu escrevi... Os meus 2 primeiros livros foram sobre tráfico de drogas. O terceiro foi sobre jogos políticos. O quarto foi sobre bioterrorismo. O quinto foi uma esposa infiltrada numa cela terrorista para resgatar um militar, o marido dela. O sexto foi O Diário de uma Psicopata. Incrível. O sétimo é um hospital psiquiátrico. São várias histórias diferentes. E são livros de ficção? Todos de ficção. Muito interessante. E são livros semi-psiquiátricos, pelo menos ao que parece. Tu não tinha interesse na psiquiatria? Eu gosto, mas essa parte de legislação, de regulamentação, daí não teria. Entendi. Mas eu gosto também. Entendi. Então, já que tu tira as histórias? Tudo pode servir de inspiração. Você só vai conectando. Que incrível. 9 livros publicados. 9 livros. Eu dou tão os parabéns para isso, porque eu me surpreendo muito. Sabe que eu moro... Talvez o momento de maior orgulho intelectual que eu tive foi o vestibular. Eu fui muito bem no vestibular. E eu sempre digo, eu poderia, numericamente, ter tirado primeiro no vestibular. Eu não tirei, porque a minha redação foi um fiasco. A prova era sobre 20, eu tirei 10,5. Você teria rodado se eu tirasse 0 na redação. Era o único risco que eu tinha de rodar, era tirar 0. Então eu nunca fui capaz de transcrever o que eu estou pensando para o papel. Eu acho relativamente que eu consigo transcrever para a boca, mas eu não consigo transcrever para o papel. E a escrita tem uma natureza que ela requer concentração, requer memória, porque um livro não é uma coisa que tu escreve em uma página que tu vai revisar o início do texto, ou seja, tu tens que ter um andamento dentro da tua cabeça. E mais do que isso, tu está querendo passar para as pessoas uma história que seja interessante. E, portanto, eu imagino que tu comece a história sabendo o final dela, mas talvez não sabendo o meio. Como é que funciona esse processo criativo para alguém que tem tanto problema na vida para resolver, desde vestibular até a faculdade? Como é que funciona isso? Para mim, serve muito como uma válvula de escape, justamente, de desestressar, assim. Eu planejo até o livro, então... Eu sempre faço o roteiro, eu sempre sei o final já. Posso não saber alguns detalhes do meio, mas o final eu sei. Eu acertei, então. Acertou. Eu faço sempre o roteiro do início até o final, e daí eu começo a escrever. Só depois de fazer o roteiro. Sempre com o roteiro. E essa forma mais metódica, que está ficando claro que tu tens, e inclusive essa questão da escrita, ela interfere na tua profissão? Ela interfere na medicina do trabalho? Interfere na medicina no sentido mais amplo? Ajuda. Ajuda 100%. Ajuda até na minha vida pessoal, assim, para eu me organizar e estar pontualmente nos compromissos. Eu tenho 2 agendas. Eu tenho a agenda do celular, que tá linkado, enfim, com o computador, e eu tenho em casa uma agenda de papel. E eu coloco tudo na agenda. Agenda de papel? Eu tenho agenda de papel. Só na lógica. Interessante. Eu gosto disso. Eu vou pro mercado com listinha na mão, riscando com a caneta. Tu não escreve no celular? Não. Incrível isso. Por quê? Eu gosto da sensação da tarefa riscada, de riscar a tarefa. E eu gosto da sensação de riscar o item. Vou fazer propaganda aqui. A vantagem de quem tem celular Samsung é que eu tenho isso aqui e eu escrevo e risco com isso aqui. Ah, bom. Isso faz muita diferença. E eu faço, olha só, eu consigo fazer listinha aqui, ó. Eu escrevo e risco. Tem essa vantagem. Essa é uma coisa que ninguém sabe. O pessoal acha que só existe vida inteligente dentro da Apple e eu não tenho esse negócio. É uma discussão importante aqui no sindicato. Voltando para o nosso assunto, como é que tu te vê nos próximos anos? Porque tem características bastante próprias que não são tão comuns na medicina. Tu tem uma liderança capaz de se manifestar, tem alguém que é capaz de aglutinar grupos, tu tem alguém que tem a metodologia para criar um planejamento, um projeto para o futuro. São características, obviamente, muito bem-vindas. E como é que tu te planeja na vida? Qual é o teu futuro? Eu me vejo tanto dentro da medicina do trabalho,
Então, me vejo um pouco na área assistencial, mas eu me vejo também na área assistencial, no caso, dentro da medicina. Mas eu me vejo também muito nessa área de gestão e estratégia. Eu adoro essa parte. Adoro essa parte de planejamento e reunião. E vamos planejar os próximos 10 passos da empresa. Adoro esse ambiente empresarial. E vai trazer isso para o núcleo acadêmico. Com certeza. Qual o conselho que tu daria para quem está começando hoje a faculdade, ou para quem está começando a residência, ou para quem não tem nada, para quem está literalmente no banco do ensino médio e quer seguir uma carreira hoje? Então, a medicina é uma área que envolve persistência, claro, e envolve propósito. Então, acho que o meu conselho seria senso crítico. Senso crítico é uma coisa útil em todos os sentidos, em todas as fases de vida. Tanto senso crítico para fazer boas escolhas, para saber filtrar um caminho melhor para você e um caminho que os outros aparentemente consideram melhor para você, quanto em relação à seleção de tempo. Porque às vezes a gente se depara com múltiplas oportunidades, a gente agarra todas as oportunidades, mas também não tem aquele senso crítico no que isso vai impactar na minha saúde mental. Então, separar tempo, isso é importante. E fazer conexões. Conexões movem o mundo. Tenho certeza. Muito obrigado, Rafaela. Obrigada. Que orgulho de ter junto do nosso grupo. Tenho certeza que o nosso futuro da medicina, que é o nosso NAS, vai ter bons frutos da tua parceria. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter participado do nosso programa na Amnésia. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima semana, onde traremos um novo programa com uma nova personalidade. E, como sempre, vamos aprender ouvindo, porque essa é uma das questões mais importantes da medicina. Nós nunca sabemos tudo, sempre temos como crescer. Muito obrigado e até o próximo programa.